Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre los temas relevantes de nuestra América. Hoy vamos a trabajar el tema de la tenencia de la tierra en Brasil. Y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación Kelly Mafort. Ella hace parte de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST. Y vamos a iniciar con una pregunta básica. ¿Quién es Kelly Mafort? Olá a todos e a todas. Para nós de Movimento Sin Tierra, é muito gusto de estar acá com vocês de Colômbia e também de nossa América, falando sobre nossa região, nosso continente. Eu sou uma agricultora, sou uma sentada da reforma agrária, de assentamentos de Movimento Sin Tierra em Brasil, e também integro a Coordenação Nacional do Movimento Sin Tierra. Sou uma maestra de formação, com mestrado e doutorado em Ciências Sociais. É uma grande defensora da agroecologia, vivo em el campo, então, enfim, muito gosto de estar acá. Kelly, muchas gracias. El año pasado y este año, 2021 y 2022, hemos visto muchos movimientos en defensa de la tierra y el territorio ante una ley Titula Brasil, que permite el acaparamiento. Explícanos un poco en qué consiste esta ley, qué pasa con el gobierno Bolsonaro y qué sucede con la tenencia de la tierra y las comunidades en Brasil. O governo Bolsonaro tem promovido uma grande pressão por todos os territórios de reforma agrária, indígenas e também das comunidades quilombolas. Acá em Brasil, por exemplo, o território de reforma agrária é como 10% do território nacional. Estamos falando de 88 milhões de hectares de terra, então é uma grande quantidade e é 10% do território nacional. O território indígena em Brasil é como 11%, né, do território todo. Então, há uma grande pressão sobre esses territórios, porque foram conquistados com muita luta, né, de la gente, e agora há uma pressão muito grande por la mineria e também por lo agronegócio, o hidronegócio da água. E esta lei não é uma lei, é como um decreto, uma coisa inventada por o governo Bolsonaro, que o Titula Brasil, é um programa de governo para fazer duas ações. Primeira, é o reconhecimento de las tierras de grande quantidade, até 2.500 hectares de terra. É possível fazer uma regularização fundiária para as empresas, os terratenientes. Então, é como uma regularização de um crime, que é o crime da invasão, da grilagem de terra, como falamos acá, que é fazer uma reforma agrária para os ricos, né? Para as empresas, para quem não precisa de terra. Então, isto é uma ação do Titula Brasil. A outra ação é precisamente fazer um título individual de la tierra para os assentamentos rurais, né? Isto parece uma boa ideia, mas não é, porque, em verdade, isto é uma privatização da terra, porque as terras de assentamentos de reforma agrária em Brasil
foram conquistas coletivas, né, de la gente, de los movimientos populares. Ter um título de la tierra, podendo negociar la tierra e até vender la tierra, com a pressão do capital e também do agronegócio, muitos agricultores vão contrair uma dívida muito grande e vão acabar com que essas tierras que foram conquistadas com a luta se convertam em tierras para o agronegócio e para a produção de commodities e não para a produção de alimentos, de comida, para saciar a hambre del pueblo. Então, por um lado, privatização da reforma agrária e, por outro, uma regularização, uma reforma agrária para os ricos. Isso é o que quer Bolsonaro. Muy claro, privatizar y entregarle la tierra a los ricos. ¿Qué hay detrás de estas acciones legales? ¿Quién gana? Los que ganan tal vez no están ni siquiera en Brasil. ¿Quiénes creen que ganan con estas acciones? Y si estas acciones también se desarrollan usando o permitiendo la violencia. Sí, quem ganha principalmente as empresas do agronegócio, porque não há que fazer uma divisão entre as empresas que são de uma aparência muito correta e o agronegócio latifundista que é violento. Não, as empresas do capital são violentas, porque a natureza de sua ação é uma ação que é uma ação destruidora da natureza, é violenta com os pueblos e também provoca uma migração muito grande da gente, porque perdem suas tierras e seus modos de vida. Então, estamos falando das grandes empresas transnacionais, mas também de los fundos financeiros, como, por exemplo, o BlackRock, que tem atuado muito em Brasil e precisamente na agricultura. Fundos financeiros, né, que buscam se valorizar em la agricultura, tem uma parcela em uma empresa, em outra. Então, eles estão por toda a parte e as empresas. Então, o Estado brasileiro está muito junto com esses interesses. Então, quem ganha com estas coisas todas é as empresas e é precisamente o capital. Uma outra preocupação é que depois da conferência, a COP26, né, há uma mirada muito forte para nosso continente sobre os recursos naturais e o mercado de carbono, né? Então, por um lado, o capital faz uma destruição muito grande de florestas, de biomas importantes como a Amazônia e também o bioma de Cerrado em Brasil, mas por outro, há um mercado muito forte também de lucrar em cima da floresta em pé, da floresta do mercado de carbono. Então, há uma tentativa de soluções para o capital através da natureza. E isto se converte em muita violência para os pueblos. Então, hoje há um aumento da violência contra os pueblos de las águas, do campo e também da floresta em Brasil. E isto atinge toda a comunidade, né? Por isso que estamos muito atentos com o processo eleitoral para derrotar Bolsonaro, porque é muito importante frear esta violência, que é uma violência estrutural contra os povos de Brasil e também com toda esta saña do capital. Nos dices, hay una acción del capital
que presiona los territorios. Gana el capital global, gana el sector financiero, pierden los pueblos y pierde la naturaleza. En ese contexto, ¿crees que el tránsito hacia un posible gobierno de Lula da Silva pudiese traer beneficios? ¿En qué medida? Porque puede que ese capital global siga presionando. ¿Cuál sería el margen de transformaciones posibles? Bueno, um segundo mandato de um governo fascista, de um governo tão agressivo como o de Bolsonaro, poderia ser muito pior para os pueblos, não? Entonces, muchas de las promesas del Bolsonaro es como, por ejemplo, aniquilar, acabar con el movimiento sin tierra, ser más violento contra los pueblos. Hay una política muy grande de incentivo a armas, né, armamento, munições, y también hay una relación muy grande entre fascismo e racismo em Brasil, porque acá é importante dizer que fascismo é racismo, porque a violência de Estado contra os mais pobres, mas especialmente contra o pueblo negro, é muito forte. Então, um segundo mandato de governo Bolsonaro, nós precisamos derrotar. Então, para nós, vencer as eleições, o governo Lula é uma questão muito importante. Mas passa que as alianças que o governo Lula, que Lula da Silva está tentando fazer também para vencer as eleições, são alianças que são alianças também com setores de agronegócio, com setores do capital. Então, para nós é tarefa 1, derrotar Bolsonaro. Tarefa 2, eleger Lula e não sofrer golpe, não? E tarefa 3, fazer a luta em governo Lula. Então, nós hacemos que a luta não para, mas é muito importante derrotar Bolsonaro, porque sim, hoje a saña del capital, mas também a violência pela perda de direitos é muito escrachada, é muito larga. Então, nós estamos muito atentos em fazer esta luta também nas eleições e vamos, com certeza, sair vitoriosos acá de Brasil. Que gane Lula, pero eso no quita que las luchas populares continúen. Perfecto. Sí. En términos regionales, para poder generar procesos de transformación, hay algo muy similar y es en Colombia. ¿Cómo ves ese proceso de transformación regional? ¿Qué tanto pesarían las elecciones Colombia-Brasil en un cambio hacia gobiernos progresistas para generar desde los pueblos, avanzar en los procesos de transformación? Para nosotros, en nuestra América, es muy importante tener las elecciones y la disputa institucional como parte de la lucha política, porque es verdad que la estrategia de la izquierda, de la lucha progresista en nuestra América, hay una prioridad muy grande para a disputa institucional. Está muy distante, está muy lejos de la lucha popular, de la organización de base del pueblo. Esto es un problema muy grande, ¿no? Mas es importante que la lucha institucional y las elecciones estén subordinadas para la lucha popular. Entonces, agora, né, o elemento mais importante da luta de classes no momento em América Latina são as eleições. Mas é muito importante que
o processo de vitória em Brasil, na Colômbia, esperamos, possam acumular para um processo de fortalecimento da luta popular, que é o mais importante. Se o povo não tiver poder de fato, na participação efetiva, nós não faremos as mudanças necessárias para criar um novo clima político em nossa América. Então, para fazermos frente a toda essa pressão da capital sobre a natureza, sobre a terra, os territórios, é muito importante alterar a correlação de forças. E para isto, a eleição é uma trincheira muito importante e não há que ter vacilação. É muito importante fortalecer a esquerda, o campo progressista, mas, ao mesmo tempo, fortalecer a luta de base e a organização, porque senão nós sempre vamos ter que enfrentar golpes e as transformações da geopolítica, o imperialismo. Então, é muito importante para nossa América estar de pé, nossa América estar em luta. É muito importante recuperar a soberania popular, não somente a soberania nacional, mas a soberania popular é um olhar de nossa região sobre os interesses humanos de nossas necessidades básicas e não o interesse do capital. Genial. Pasemos un poco al sector popular. En el sector popular hay unas luchas, unos obstáculos y unas necesidades. Y a veces parece fragmentado. Entonces, movimiento indígena va por un lado, movimiento campesino va por otro. ¿Cuáles serían esas agendas de lucha popular en Brasil, como a superar, los obstáculos a superar para fortalecer el movimiento popular en Brasil y sus agendas? Y a nivel regional. Em Brasil, nós passamos todo o ano passado, o ano de 2021, lutando por a campanha fora Bolsonaro, não? Não logramos êxito em lo impeachment, né? Isto porque há um acordo muito grande entre Bolsonaro e um setor muito expressivo da política que nós falamos de centrão, e é a maioria do Congresso, do Parlamento em Brasil. Então, houve um acordo, este acordo resultou que o processo de impeachment não foi para adelante. Também é importante falar sobre os militares, né? Porque os militares em governo Bolsonaro, eles voltaram para a cena política e estão se comportando não como uma burocracia de Estado, mas estão se comportando como dirigentes políticos, não? E os militares, não há que ter palavra política, né? Isto deve ser da sociedade civil, né? Os militares têm que estar a serviço da sociedade. E agora estamos em Brasil com esta agenda de luta em torno das eleições, mas se Bolsonaro habla o tempo todo que o único resultado que vai respeitar é o resultado que tenha uma vitória a ele, não? A Bolsonaro. Então, o golpe está presente acá em Brasil, como, por exemplo, também em Colômbia, quando há uma fala de um adorador de Adolf Hitler, né? Então, isto está presente, né, para nós. Então, qual a agenda que pode juntar a gente no campo popular? Acá em Brasil, a restituição dos direitos políticos de Lula foi muito importante. Ele passou como 580 dias em cárcere, e um cárcere injusto. Então, há uma força muito grande em sua candidatura, não? Estamos fazendo comitês populares, que é uma forma de trabalho de base, e os comitês populares têm os partidos políticos de esquerdas,
o movimento sindical e também os movimentos populares. Esta é uma renda comum. E os comitês populares têm 3 tarefas. A primeira é um trabalho de base agora, de formação em las comunidades, com o pueblo sobre o tema da política. E também fazendo uma mobilização de base um pouco mais ramificada em la sociedade. A segunda tarefa é a campanha política, porque oficialmente empieza em agosto. E depois da vitória, queremos também uma participação popular mais efetiva em lo governo, né? Não nós ocupando cargos em governo, não existe, mas principalmente uma participação popular de pressão e também revogando, enfim, eliminando todas as medidas do golpe. Por exemplo, a reforma de trabalho, a reforma da previdência, o teto de gastos, que é uma coisa muito grande que interfere sobre a saúde e educação do ponto de vista de orçamento. Então, são medidas estruturais e também medidas para enfrentar a fome. Hoje, em Brasil, mais da metade da população está em segurança alimentar. Para enfrentar a fome em Brasil, há que enfrentar o latifúndio, há que enfrentar, há que fazer um processo de distribuição de la tierra, há que fortalecer a produção de comida, de alimento, não de commodities. Então, nós, dos movimentos populares, entregamos a Lula, na semana passada, propuestas de los movimentos populares para o governo Lula. Então, isto é muito forte e tem mobilizado a agenda. Mas também coisas que acontecem, como, por exemplo, a situação de uma pessoa, um homem negro que foi assassinado pela Polícia Rodoviária Federal em Brasil, numa sessão de tortura que criou como uma câmara de gás, e esta pessoa foi assassinada pelas forças policiais. Então, hoje em Brasil há muitas mobilizações porque rememoram a questão de George Floyd, por exemplo. Então, estes são temas que aparecem na conjuntura. Então, os movimentos também têm que se movimentar frente a isto, não? Então, há uma agenda mais general, mas há uma questão concreta sobre temas da conjuntura, como, por exemplo, também a questão de hambre. Então, ações de solidariedade, de ajuda mútua, para fazer uma incisão concreta em los problemas de la gente e não solamente aguardar as eleições, enfim, isto. E para nossa região é muito importante alargar a articulação política nós do movimento Sem Terra. Temos no internacionalismo uma trincheira muito importante, seja por la via campesina, que está presente em vários continentes do mundo, mas também na articulação internacional de los pueblos, haciendo a formação, a pesquisa, mas também a luta. Então, é muito importante estarmos muito hermanados em nosso continente para fazer frente às forças do capital. Sí, me surge una duda que siempre a nosotros nos invade, y es la relación campo-ciudad, lo rural y la ciudad. Las ciudades van creciendo y crecen de manera exponencial, y eso implica que el campo esté al servicio del consumo de la ciudad y de la ciudad global. ¿Cómo pensar esas luchas articuladas campo-ciudad? Es un poco complejo. ¿Cómo lo han pensado? Bueno, acá en Brasil viven en la ciudad como 85% de toda la población. Es un gran índice de urbanización y de la gente en la ciudad. Apenas 15% en el campo, ¿no? Hay una tendencia en nuestra América también de termos más gente en las ciudades y no en el campo.
contraditoriamente também, nossas economias cada vez mais estão centradas em economias dependentes, com uma queda muito grande na industrialização, e nós estamos sendo espaços como gran extensão de produção de commodities agrícolas, minerais, né, de mineria. Então, nós em nossa América precisamos fazer uma virada, né, porque é muito importante retomar os processos de desenvolvimento que estejam mais cerca das necessidades de nossos pueblos, não? E é muito importante, né, que a questão do tema campo e cidade estão para o capital, há uma consonância muito grande, e há que haver essa consonância também do ponto de vista das lutas, porque hoje para ter água, para ter acesso a alimentos de baixo custo, para ter uma energia elétrica de baixo custo em la cidade, é muito importante o que acontece no campo. Por exemplo, hoje em Brasil estamos com 100 mortos por fortes chuvas no estado de Pernambuco, não? São pessoas que vivem em áreas de encostas e tiveram suas casas desmoronadas, suas tendas, e estão em situação muito grave, não? Estes extremos climáticos também têm a ver com o que acontece no campo. Então, agora, diante do colapso ambiental, é muito importante que o campo e a cidade estejam muito cerca, não? Porque há uma necessidade de juntar os temas. Outro tema é da comida, do alimento. Por exemplo, acá em Brasil, há um avanço muito grande sobre a produção de commodities, especialmente da soja, sobre a produção de comida, de alimentos. Então, e como não há uma política de governo de estoques públicos de comida, de alimentos, então a inflação de los alimentos está muito agravada. A guerra da Ucrânia anuncia uma grande crise alimentária para todo o mundo, mas nossa região vai sofrer muito as consequências disto. As cadeias globais de valor também estão todas muito em crise. Então, é muito importante voltar uma mirada especial sobre nossa região, sobre nossos recursos naturais estratégicos e colocar em consideração a luta conjunta urbana e rural como uma luta sola, uma luta da classe obreira, classe trabalhadora, urbana e rural, porque as contradições são muito conjuntas também dentro desta unidade necessária. Bien, nos va quedando claro que tenemos problemáticas muy similares y que es necesario fortalecer el movimiento popular, la articulación entre ellos, la formación y también los bloques regionales del movimiento popular. Y necesitamos también gobiernos amigos para seguir fortaleciendo los procesos de posicionamiento de las agendas del sector popular. Bien, agradecerle a Kelly Mafort por esta importante información. Y nos estaremos entonces encontrando en una próxima entrevista para profundizar sobre los problemas de nuestra América.